Olá pessoal, primeiramente estimo que todos estejam bem. Bom, vamos lá, correção da nossa lista de exercício 5, aquela nossa primeira lista no qual envolve conhecimentos de métodos. Bom, eu deixei disponível para vocês lá no Moodle essa lista aqui, ó, com a correção. Então aqui está no formato doc, até mesmo para possibilitar vocês acompanharem, dar um Ctrl+C, Ctrl+V em cada um dos exercícios. Bom, e também estou disponibilizando para vocês em formato em código-fonte, né, em C Sharp. Bom, vamos lá, o primeiro exercício. O primeiro exercício era a questão dos números primos. Então eu fiz essa interface aqui, ó. Uma interface simples, né, para informar o número e colocar o calcular. O objetivo da gente utilizar métodos é desvincular a ação que o sistema irá fazer da interface. Então, até há pouco tempo atrás, nós colocaríamos a nossa ação dentro do botão calcular, né? Faríamos todo o cálculo dentro do botão calcular. Só que agora a gente não faz mais isso não, né? A gente aprendeu a criar a função à parte e chama quando ela é necessária. E aí a gente tem que tentar sempre criar os métodos tentando desvincular da interface. Quanto mais separado a gente fizer o método da interface, melhor é, porque a gente cria uma independência. E aí possibilita depois a gente criar uma classe específica e utilizar esses métodos, né? Colocar essas ações nos métodos e usar esses métodos das classes específicas. Bom, haverá casos que é impossível a gente desvincular da interface, mas aí são casos a casos, daí conforme a gente vai desenvolvendo na disciplina, a gente vai pegar essas situações em específico. Bom, vamos lá. Então, o que eu fiz? Inicialmente, eu criei um método para... Eu sempre gosto de fazer isso daí, de criar um método de como é que a minha tela inicial deve se comportar. Então, sempre eu gosto de criar um método chamado tela inicial, no qual eu digo a ela como que ela vai se comportar. Então, ela vai falar assim, ó, na hora que eu iniciar meu sistema, o txtnumero.text recebe vazio, o txtnumero.focus é onde vai ficar piscando meu cursor. E aí, ó, eu chamo ele depois que eu inicializo os componentes. Bom, e esse aqui é o meu método para verificar se o número é primo. Se vocês forem ver meu método aqui, ó, eu não tenho nada da interface, ok? Então, ou seja, totalmente separado. Então, a ideia do número primo é aquela questão bem simples, né, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Né? Todo número primo é aquele número que o resto da divisão é zero quando é dividido apenas por 1 e por ele mesmo. Ok? Caso contrário, ele não é primo. Então, essa aqui é a regrinha para saber se ele é primo ou não, ok? E esse método eu fiz o seguinte, com a seguinte característica, né? Criei ele do tipo bool, então ele não é void, é tipo bool, né? Booleano, então ele vai retornar verdadeiro ou falso. E para que ele seja executado, eu passo para ele qual é o número que eu quero que seja verificado. Então, quando eu chamar esse método, eu sei que ele vai retornar verdadeiro ou falso, e para que ele execute, eu tenho que passar um número no formato inteiro, ok? Bom, então ele faz tranquilo, se ele é dividido por 1, ele vai retornar falso, ou seja, ele não é primo, né? Desculpa, ele é primo, e se ele for dividido por 2 tal, e aí ele vai retornar falso também. Caso contrário, nenhuma dessas duas condições ele não satisfaz, retorne true, ou seja, não é primo. Bom, e aí a gente vai verificar aqui, ó, botão calcular. Agora começa a minha ação, ó, no botão meu calcular aqui, ó. Okay? O que meu botão calcular? Ele vai calcular ou vai... Não, ele não vai calcular mais nada. O que ele vai fazer agora é chamar um método que é responsável por fazer essa ação. Qual que é? Verificar se é primo. Então, olha só o que eu faço. Eu escolho aqui a opção verificar se é primo, passo o número inteiro aquilo que eu digitei, ok? Beleza. Aonde vai ficar esse resultado? Ó, vou guardar esse resultado numa variável chamada resposta, que é do tipo string. E aí eu vou fazer a verificação. Se resposta for igual a false, então resposta minha passa a ser não é primo. Caso contrário, resposta é primo.
Onde eu vou dar o resultado, eu optei em colocar no message box, né? O número primo mais o número que eu digitei, um /n para quebrar uma linha, a resposta. Não é primo ou é primo. Terminou? Terminou. Tela inicial, ok? Tranquilo? Bom, exercício número 2. Exercício número 2, né? Se a gente for pegar ele aqui, vamos lá. Faça um programa que leia 5 números e mostre ele em ordem decrescente, né? Então, crie a interface, 5 números, botão calcular. Botão calcular ele não faz mais nada, ele só chama quem executa. Bom, vamos lá ver. Tá, ele aqui, o nosso código, ok? Tudo certinho, bonitinho, né? Aí o que eu fiz? Tela inicial, mais uma vez, zerando os números, dando foco. E aqui para ele colocar em ordem crescente, ok? Então, criei um método, ok? Do tipo lista de inteiros, né? O nome dele se chama ordem decrescente e ele recebe 5 números inteiros. Então, olha o que eu faço. Simples esse método. Ele instancia a lista, que eu chamo ela de decrescente. Daí ela fala, ó, decrescente, adicione N1, N2, N3, N4 e N5. São os 5 números que ele vai receber como parâmetro. Bom, depois disso, dentro de uma lista, eu tenho um método não, melhor, né? Eu tenho uma ação que eu consigo fazer dentro dela que está incorporado dentro da lista, né? Chamada de sorte. O que é sorte? É ordenar. Então ele já me ordena. Então fala aqui, ó, decrescente.sorte, ele ordena ela para mim já dá minha lista ordenada. Ah, mas eu quero ela de forma decrescente. Reverse. Daí ele pega a minha lista e coloca ela de ordem decrescente. Bem simples assim. Depois quem que eu retorno? Retorno decrescente. Quem que é meu decrescente? A minha lista. A minha lista em ordem decrescente. Bom, como eu vou fazer para rodar? Né? Para rodar é bem simples. No botão calcular, aí eu vou fazer o seguinte, para rodar isso aqui, ó, lista, criei a minha lista, ele vai chamar meu método chamado ordem decrescente, vai passar cada um dos meus txts que eu tenho digitado, convertidos para inteiro, e aí ele vai dar o resultado para mim, ó. Message box, os números em ordem decrescente é lista na posição 0, posição 1, 2, 3, 4, e aí vai, ok? Bom, antes dele executar eu fiz um if. Para que eu fiz um if? Para verificar se esses valores são vazios. Se são vazios, ele dá uma mensagem para mim, pedindo para informar todos os números. Caso contrário, executa meu método ordenar, né, ordem decrescente. Bom, vamos lá. Exercício número 3. Né? Exercício número 3 vem da mesma ideia. Né? Informar 10 números informados, dele indicar o maior, menor e a média e a diferença entre eles. A diferença entre o maior e o menor. Mesmo esquemão, ok? Utilizei praticamente a mesma base do exercício anterior. Ok, a tela inicial a mesma coisa, só acresceu aí mais 5 texts. A mesma coisa na questão do método, né? Inclusive eu trouxe até no mesmo nome, decrescente, para vocês verem. Adicionei o mesmo e dei um sort. Apenas um sort. Eu preciso dar um reverse? Não, não há necessidade de você dar um reverse. Ok? Bom, aí para calcular a média. O que eu faço para calcular a média? Mais um método, né? Eu recebo os 10 números, somo os mesmos e divido por 10. Esse método calcular média, eu criei ele do tipo double, né? Então ele vai retornar para mim um double, ok? Então ele retorna para mim um double, ok? Só soma os mesmos e divide por 10, ok? Então a média. Bom, aí vamos lá. Como que ele vai dar o resto do resultado para mim? De uma forma bem tranquila, né? Botão calcular, mais uma vez eu faço um if para verificar se todos os textos estão digitados, caso contrário ele cai aqui. Daí caiu aqui, ó, criei uma lista, chamou um método, passei os 10 parâmetros e aí beleza. Criei uma variável chamada int maior. Quem que ele recebe? O maior ele pega a lista que está na última posição, na posição nome. Ele não está vindo em ordem crescente, né? Ele não está indo em ordem em sorte, ok? Daí eu pego o menor. Quem que é o menor? Que está na primeira posição, que é o 0.
ok? Qual é a diferença entre eles? Maior menos menor, ok? Bom, a média é só chamar o método que está aqui em cima que a gente acabou de criar, calcular média. Bom, e aí para dar o resultado, a gente vem aqui, ó, maior, menor, média e a diferença, ok? Bom, exercício número 4. Exercício número 4, ele envolvia a questão de a gente inverter uma frase, né? Então, coloquei um exemplo, Palmeiras, e ele tinha que desenvolver para a gente o Palmeiras dessa forma aqui, ó. Bom, eu fiz então, construir a interface bem simples, digite uma frase, verificar ou limpar, o resultado eu vou dar num label, ok? Bom, vamos lá. Como eu fiz? Primeiro, tela inicial, como que eu quero que a minha tela inicie, ok? Bom, vamos lá. Criei um método chamado inverter frase, do tipo string. Então, ele vai retornar para mim uma string. Bom, string, frase é o que ele vai receber. Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, vou criar um array, né? Um arrayzinho bem simples, do tipo char. E ela vai receber, vamos lembrar, toda string é um array de caracteres. Toda string é um array de caracteres, ok? Bom, então, um array de caracteres, que eu estou chamando ele array char, né? E aí ele vai pegar minha frase que eu estou mandando como parâmetro e vai separar do char array, ok? Feito isso, dentro do meu array que eu acabei de criar, eu consigo usar o reverse. Então ele vira a minha frase sozinho, né? Não preciso fazer nada. E aí eu vou pegar e criar uma variável chamada, né, invertida, do tipo string, vou instanciar ela com o meu array char, ok? E aí eu vou retornar a minha frase invertida. Simples assim, em 4 linhas eu inverto, ok? Bom, aí eu criei uma ação dentro do botão verificar. E aí o botão verificar, o que ele vai fazer? No botão, no lbl resultado.text, ele vai chamar o método inverter frase, ok? Vou passar a minha frase e ele vai me dar o resultado dentro do lbl conforme está proposto. Limpa, né? E o botão limpar vai para a tela inicial, ok? Simples assim. Bom, exercício número 5, né? Vem no mesmo questão do anterior, né? Então, diante de uma frase digitada pelo usuário, informar sua quantidade de vogais, né? Bem tranquilo também. A minha interface é praticamente a mesma da interface 4, ok? E aí, vamos lá. Mais uma vez, um método tela inicial que eu criei aqui, ok? E aí eu criei esse método aqui para a gente, ó, verificar a quantidade de vogais. O que ele retorna? Um inteiro. Ok? Eu quero a quantidade é inteiro. O que ele precisa? Precisa que me mande a frase. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, quantidade igual a 0. E aí eu estou usando isso aqui, ó, para cada. Daí ele fala assim, para for each, né? O que ele vai fazer? Para cada caractere C em frase, né? E aí, qual o caractere? Quem que é o caractere? O caractere é isso aqui que eu estou atribuindo. Se você encontrar A, E, I, O ou U, ok? Você vai somar, correto? E aí você vai retornar aí. E se não for A, E, O, U, esquece, ok? Bom, Carlinhos, mas e o maior, menor aí, né? Você não vai usar se é maiúsculo, minúsculo, aqui o A, E, O, U? Calma, né? Não preciso fazer ou repetir isso daí. Por quê? Porque quando eu for usar ele, eu vou falar assim, olha, já passe como maiúsculo, né? Mas como assim? Vamos lá, só para a gente dar seguimento. Olha a ação do meu botão verificar. Eu falo que lbl resultado.text recebe o número de vogais, né? E aí ele vai chamar um método aqui para mim, ó, verificar quantidade de vogais, né? Que é esse método que a gente acabou de criar. E aí aqui a gente faz assim, ó. Quem que eu vou passar? Frase.text. Daí o que eu faço? Quando eu for passar, eu já mando tudo para maiúsculo. Então o que eu faço? Uso o tuupper no final aqui, ó. Então passo txtfrase.text ponto tuupper para ele já chegar maiúsculo lá em cima. Entenderam? Daí eu não preciso ficar repetindo A maiúsculo, A minúsculo.
E maiúsculo e I minúsculo. Não, eu mando tudo como maiúsculo, não tem problema, testa uma vez só, ok? Independente se o usuário digitar maiúsculo ou minúsculo, ok? Bom, e aí para finalizar, eu criei um menuzinho com os exercícios que eu chamo ele daqui, né? Então já mostrei para vocês um tempo atrás como que a gente faz, né? Então a gente chama o nosso formulário, né? Um exemplo, FRM Exerc1, dou um apelido a ele, FRME1, instancio ele, depois eu chamo ele dentro do show diálogo. Bom, vamos lá. Então aqui só para a gente ver agora e testar os exercícios rodando. Esse é o primeiro exercício. Vamos lá. Exercício número 1. Ok? Verificar se é primo. 2 é primo, né? 3 é primo. 4 não é primo. Ok? Exercício número 2. Vamos lá, ó. 7, 6, 4, 8 e 1. Calculou. A ordem do número decrescente é 8, 7, 6, 4 e 1. Ok? Exercício número 3, 10 números. 1, 7, 8, 5, 2, 9, 12, 112, 77, 6 e 2. Um exemplo. Vou calcular. Resultado. O maior é 112, o menor é 1, a média é 22,9, a diferença entre o maior e o menor é 111. Ok? Beleza. Quarto, né? Vamos tentar lá o Palmeiras. Verificou. Ok? Carlinhos. Beleza? Bem tranquilo. E o último, vamos lá. Digite uma frase. O Palmeiras é campeão. Só para colocar para vocês maiúsculo e minúsculo. O A com tio ele não vai contar, tá? Por quê? Porque ele tem um caractere especial, o A com tio, né? Então, ó, ele contou 8. Vamos ver? O A do Palmeiras, o E, o I, o A, o L não contou, o A de novo, o E e o O. Né? Então ele não contou o E e não contou o acento. Por quê? Porque isso aí são caracteres especiais. Né? Ele só vai contar o A, E, A, U sem os acentos. Ok? Lembrando que essa acentuação só existe na língua portuguesa, né? E caso eu venha tratar específico, eu tenho que colocar nas minhas condições lá para verificar o A com acento, o O com acento, o E com acento e assim vai. Ok? Pessoal, essa é a correção, uma breve correção, né? Até mesmo para a gente não alongar muito nesse quesito. Ok? Vamos lá. Ótimos estudos.